Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa Educação em Evidência. Já sabem, né, qual é o principal objetivo do nosso programa. Parece até ficar cansativo, mas não é. O principal objetivo do nosso programa é possibilitar que as instituições do nosso município elas possam apresentar pelo menos um pouquinho daquilo que vem sendo desenvolvido em suas estruturas. E o nosso programa, nessa terceira temporada, tem mais um objetivo, que é expandir além do leque da educação, da cultura e da arte. E hoje nós estamos recebendo uma mulher empoderada em todos os sentidos e que ela está à frente já há alguns anos de um projeto que vem transformando vidas aqui em Currais Novos. Mas eu não vou dizer para vocês que projeto é esse, porque eu vou deixar para que esta mulher empoderada, ela possa falar para vocês que estão em casa que projeto é esse. Professora Bárbara, seja muito bem-vindo no nosso programa, viu? Dizer para você que é uma honra muito grande, né? Estar recebendo você aqui, não só pelo fato de você ser mulher, de ser empoderada, de saber até onde você pode ir, mas principalmente por você estar na área da educação. Seja muito bem-vinda. Eu gostaria que você se apresentasse para mim e para quem está em casa e dissesse quem é a professora Bárbara na sua essência. Gratidão, né? Quero agradecer primeiramente, antes de me apresentar, agradecer o convite, a insistência para que esse projeto estivesse aqui hoje através da minha fala e da minha apresentação. Para quem não sabe quem eu sou Bárbara Michaiane, sou pedagoga, sou educadora popular e há 5 anos coordeno o Movimento Social de Educação Popular Carolina Maria de Jesus, que acontece aqui na cidade há 5 anos e nós estamos, como você mesmo falou na apresentação, transformando vidas através da educação durante todo esse período e espero continuar ainda durante muitos anos. Então, no caso, a senhora é formada em pedagogia, é isso? Em pedagogia. Há 3 anos eu terminei minha graduação, mas muito antes disso eu já atuava na educação popular. No início da graduação eu já comecei, né, o cursinho, ele inicia lá final de 2019, a organização pouco antes da pandemia, então nesse período eu já estava iniciando a minha graduação e nesse processo eu fui me identificando como educadora, não só pela formação, mas por tudo que eu estava vivenciando dentro do cursinho, junto com os outros educadores, inclusive com você que fez parte desse projeto do início e apoiou, né, a nossa iniciativa ainda lá no Tristão de Barros. Então, no caso, o cursinho ele surgiu aqui em Currais Novos num período de pandemia. O cursinho ele surge em novembro de 2019, né? Minha mãe vai até Natal, participa de uma reunião de movimentos sociais, nós sempre estivemos na luta, né, por um mundo mais justo. E geralmente você, né, permeia pelo lugar que mais você se aproxima. Então, minha mãe é uma agente comunitária de saúde, mexendo com todas as problemáticas do bairro Paizinho Maria. Eu iniciando uma graduação, Mendes, né, já educado há muitos anos. E mãe, quando identifica e vê esse projeto que já existe a nível nacional, através de uma rede, né, chamada Rede Emancipa, então mãe viu essa possibilidade e trouxe e disse, Michaiane, né? Para alguns que não me conhecem, sou Bárbara Michaiane, como eu disse no início, então algumas pessoas me chamam de Michaiane. Michaiane, tem esse projeto, eu acho que você e Mendes podem dar continuidade a isso. Vamos convidar pessoas e falar sobre ele. Um projeto gratuito, voluntário, não é meio chamativo, né? Porque às vezes o voluntariado, ele parece que você está fazendo um favor e não é todo mundo que entende que precisa de seriedade e comprometimento. Então, em 2019, a gente traz essa ideia para cá. Juntamos 51 pessoas numa reunião no meio, né, final de novembro de 2019. Ficamos tudo acertado. Muita gente disse que ia participar, mas ao longo do caminho, até chegar a março de 2020, fomos nos reunindo, participando de formações, formações pedagógicas, formações dentro da coordenação. Fui escolhida como coordenadora do projeto. E ao longo desse período, desses meses, né, de preparação, algumas pessoas ficaram pelo caminho, que é natural em todo o processo. E em 7 de março de 2020 acontece a nossa primeira aula inaugural na Escola Estadual Tempo Integral Tristão de Barros. Muito bem, então vamos lá. Só para a gente recapitular aqui uma situação. A senhora colocou o seguinte, que o cursinho faz parte de uma rede Emancipa, é isso? Fazia até 3 anos atrás. No caso, essa rede Emancipa é a nível nacional?
Exatamente, essa rede existe a nível nacional há mais de 15 anos e quando a gente viu esse projeto quis trazer para cá. Mas como a maior parte dos cursinhos são localizados na região centro-oeste, sul, é uma realidade diferente da nossa. Então nós começamos a entender que o formato não necessariamente atendia a todas as demandas daqui, de uma cidade do interior, né? Existia só na capital, em Natal. Nós hoje somos o único cursinho de educação popular, né, do estado. Você vai encontrar outros 2 que são em Natal, mas surgiram posterior, é o mais antigo, e nós nos desvinculamos há 3 anos. Começamos a caminhar com as nossas próprias pernas. Então, em vez de cursinho popular Carolina Maria de Jesus, Rede Emancipa, nós passamos a ser somente o nosso nome, sem a rede. Ficamos com todo o conhecimento que foi adquirido, pegamos as nossas particularidades e colocamos e demos a nossa carinha. Bem, então, inicialmente, o cursinho popular, ele iniciou no Tristão de Barros. Isso. É isso. E conforme os anos foram se passando, vocês firmaram novas parcerias e hoje se encontra em outra instituição, é isso? Exatamente. Quando a gente inicia a primeira aula, né, nós conseguimos colocar 302 alunos na primeira aula inaugural dentro do auditório que você conhece. Então, assim, o refeitório ficou lotado. E nós tínhamos alunos que estavam inscritos e inicia a pandemia, um período tenebroso para a população mundial, que dirá para nós uma cidade do interior. Então, o que é que nós fizemos, né? Durante esse período, nós continuamos como o Tristão como referência, porém, alguns educadores se afastaram também. E a gente não podia deixar esses alunos a mercê. Por quê? Porque, na época, o governo federal não decretou que o Enem não acontecesse. E nós estávamos com pessoas trancadas dentro de casa, sem emprego, passando necessidade, pessoas morrendo, né? Nós tivemos mais de 700 mil vítimas desse vírus e o Enem não deixaria de acontecer. Então, a gente, né? Exatamente, assim. E quando isso acontece, nós sentimos a necessidade de nos mantermos, os que tinham permanecido, e continuar. E o que é que a gente fez? As escolas estavam também se adaptando. E como alguns dos nossos educadores, né? Mendes estava na gestão do Tristão na época, junto com você, você estava saindo e eu lembro que as escolas foram se organizando, né, de forma híbrida. Nós fomos trazendo esse conhecimento. Eu participei de algumas formações dentro das escolas, me permitiram que eu participasse no Tristão e em outros lugares para que eu também pudesse trazer isso. E a gente deu continuidade. Quando passa a pandemia, né, que termina, começa a se acentuar, as escolas vão voltando, tem a defasagem de professores, né, de educadores que tinham ficado novamente pelo meio do caminho. Então, há uma necessidade dessas novas parcerias. É onde surge o IF, que já tinha parceria com professores que davam aula lá no Tristão, que aconteciam somente aos sábados. E a gente quis expandir para que tentar reparar de algum modo. Só tinha aula ao sábado, ainda de forma híbrida. Nem todo mundo estava com internet, nem todo mundo estava com celular. Essa história de que todo mundo tem acesso não condiz. Você é educador há muitos anos e você sabe disso. Há limitações, são extensas, são coisas profundas, né? Que nós devemos olhar para dentro eu digo que são as feridas. Ferida, quando você não cura, ela não adianta, ela nunca vai criar casca. Vai sempre se aprofundar e vai piorar. E pode entrar na corrente sanguínea e matar aquela pessoa de uma coisa pequena. Então, tratar essas desigualdades de forma séria, comprometida, também passa por esse processo. Peraí, quem é que eu tenho aqui do lado? Quem é que pode? Então, houve esse convite, né, do IF, havia uma defasagem de professores. Nós arrumamos mais lá, para eles complementarem as aulas deles. Então, eles passam a dar aula e a gente estende. Muito bem. Aí a gente encontra no meio do caminho outro problema. Tem professor novo, a gente completa o quadro e cadê o transporte para essas pessoas irem para o IFRN? Aí entra outra batalha e, graças a Deus, eu consegui sensibilizar na época a gestão, né, que era de Odon, através da vice-prefeita. Cheguei lá, conversei, expus, ela repassou a demanda para o secretário de Educação e eu lembro na época que ele disse: mas, Bárbara, como é que eu vou colocar um ônibus dentro do orçamento do município, um gasto, né, de combustível, motorista, para um projeto que não faz parte, não é vinculado, né? E eu disse para ele: você tem um cursinho, você dá aula para as pessoas, você prepara as pessoas para o Enem, você tem um projeto semelhante? Não, eu disse: então eu tenho.
Não é possível que o município não possa, de algum modo, justificar. E justifica tantas outras coisas. E sensibilizei ele, e com 2 dias, e de lá para cá são 3 anos dessa parceria. Também hoje é a única parceria que nós temos, junto com o IF, como eu disse no meio. Então, vocês surgiram lá em 2019, Isso. plantaram uma semente em plena pandemia, iniciaram em 2020 seguindo todas as regras, todas as normas que foram determinadas, né, durante o período de pandemia, de acordo com o Ministério da Saúde, né, deram continuidade com todas as dificuldades, foram crescendo, foram regando, fizeram uma parceria com outra instituição, deixou de ser só aos sábados e agora passou a ser todos os dias, no caso de segunda a quinta-feira, é isso? Exatamente. Aí me indica, vamos lá, Bárbara, diante de todas as dificuldades, quando você olha para trás. É um sentimento é um sentimento de luta contínua, mas de ao mesmo tempo dever cumprido. Eu decidi sair do sofá da minha casa. Muitas pessoas ficam na internet e acusam político A, político B, instituição A, instituição B, e nada fazem, né? E eu decidi sair da minha zona de conforto. Iniciando minha graduação, não tinha uma bagagem de conhecimento pedagógico suficiente, mas tinha força de vontade de tentar aprender, de perguntar, de fazer. Então, quando eu olho, eu digo que foi com muita coragem, determinação, coletividade. Ninguém faz nada sozinho. A gente está aqui hoje conversando, nós sabemos que tem um monte de gente aqui por trás das câmeras tentando de algum modo contribuir para que esse programa aconteça. Assim é o cursinho, assim é qualquer movimento. Então, é gratidão. Os resultados me trazem a certeza de que nós podemos fazer algo, sim. Não é fácil, nem todo mundo quer participar, mas é necessário. Eu posso criticar algo, mas aí o que eu faço para de algum modo contribuir, para ir contra aquilo que eu critico? Então hoje eu me sinto, quando você fala que eu sou empoderada, eu me sinto nesse lugar de enfrentamento, mas de fazer. Porque falar é muito fácil. Eu posso chegar aqui e dizer para você que eu não gosto de A ou B no que você faz. Mas o que eu faço contrário a isso? Essa é a minha preocupação. Então eu acho que essa minha coragem de poder entra nesse lugar. Eu critico, mas eu faço. Eu coloquei a minha mão na massa, eu digo muito. Eu estou aqui hoje conversando com você num programa que tem visibilidade, né? Pessoas da cidade podem assistir, de outros lugares. Mas eu também tenho a certeza, e eu sei que você já presenciou isso, eu faço lanche, eu limpo o espaço se precisar. Então, de tudo eu faço um pouco porque eu me sinto parte daquilo. Eu apareço, não me importa, eu até brinco com eles. Eu digo, não, sou amostrada. Vou para entrevista, tiro foto, mas eu participo de todo o processo. E é isso que eu levo para a minha vida, que é o que a frase do nosso cursinho diz, né? A educação, ela não muda o mundo, ela transforma pessoas. E pessoas, através da educação, transformam o mundo. A educação mudou a realidade de uma filha de uma mãe solo, lá do Paizinho Maria, que teve tudo para não, como a gente diz aqui no interior, para não dar para gente, para não prestar. Mas eu quebrei, né, furei essa bolha e tentei e tento todos os dias, de algum modo, fazer algo. Não somente para transformar a minha realidade, mas para transformar a vida de outras pessoas. Então essa transformação através da educação. Com certeza através da educação. Eu Então, acredito muito nisso. Vocês que estão em casa, não precisa falar mais nada não, né? Inclusive, ultimamente, nós estamos sofrendo algumas críticas pelo fato de nós falarmos que estamos saindo da teoria, da falácia. Estamos indo para a prática. O que mais nós observamos hoje são pessoas que falam, estudiosos da educação que falam, técnicos da educação que falam, mas quando é para ir para a prática não estão conseguindo fazer nada. E diante disto é que nós estamos tentando fazer a diferença, né? Mostrando que existem pessoas por trás de determinados mecanismos que estão saindo dessa falácia e que estão indo para a prática. Então, para vocês que estão em casa, continuem nos acompanhando, não saiam daí onde vocês estão, porque o bate-papo está só começando. Professora Bárbara, vamos lá. Nós vamos observar algumas imagens agora, né, que a gente vai pedir para a produção colocar, para que a senhora faça um comentário diante dessas imagens, até mesmo para fortalecer as suas palavras para quem está em casa nos acompanhando. Tá certo? Tá certo. Vamos começar? Vamos começar. Vamos lá, professora Bárbara.
Cursinho Popular Carolina de Jesus. Quando eu faço uma comparação relacionada ao cursinho popular, não é? Relacionado em comparação aos cursinhos tradicionais que nós temos hoje, me diga aí uma principal diferença. O cursinho popular, o que diferencia ele é que ele é um movimento social, que é organizado por pessoas da sociedade, é do povo para o povo, ou seja, não tem fins lucrativos, né? E aqui eu não estou dizendo que o cursinho, que é beneficiado de algum modo, as pessoas precisam sobreviver, mas a diferença é essa, é um movimento social feito através de algumas coisas que você se indigna. Então, dentro da nossa área, nós focamos dentro da educação. Então, um movimento feito do povo para o povo, organizado pela sociedade, que são pessoas que não têm cargos, que não participam de outras instituições. E isso não quer dizer que quem tem cargo não possa, mas eu digo no sentido da formação inicial. Inclusive, podem se sair lideranças, assim como hoje, dentro do cursinho eu sou considerada uma liderança, né, de militância pelo direito das pessoas em diversas áreas e principalmente pela luta por uma educação que seja de forma democrática. Educação democrática é quando o seu filho tem direito às mesmas coisas que o meu tem, independente de onde ele esteja. Então, uma certa vez numa entrevista me perguntaram: Bárbara, a educação é democrática para você? Na minha visão ideológica, que a ideologia de alguém é feita através de valores a qual ela acredita, né? De ideias, de valores, de comportamentos, que você acredita que aquele seja um modo correto de se viver em sociedade. Então, dentro do que eu acredito, a educação não é democrática. Seria democrática se todas as escolas tivessem quadra para todo mundo praticar o esporte que quisesse, se você tivesse aula de dança e acesso à cultura, a todas as artes, em todas as escolas, sejam elas estaduais, sejam elas municipais, a nível federal, todas as instituições. Assim é a democracia, é quando todos vivem da mesma forma, no sentido de os mesmos direitos, as mesmas obrigações. Então, quando falta, por exemplo, meus filhos saíram da escola de Nossa Senhora, que foi onde passaram a maior parte da sua vida escolar. Uma foi para o Tristão, saiu de lá, hoje está cursando enfermagem. Meu filho saiu, agora entrou no Tristão, é o primeiro ano dele. E assim, passou a vida inteira dele não tendo acesso a muitas coisas. Então, o que diferencia isso é uma educação crítica, é você entender, mas por quê? É o questionamento. O movimento social faz você parar para pensar. Mas por que Bárbara tem isso e Jairi não tem? Ou o inverso? O porquê dessa separação? Se todos nós somos pessoas humanas, merecemos ter direito à alimentação, à educação de qualidade, à segurança de qualidade. A educação não pode vir só para um. A segurança não pode proteger apenas um grupo, ela precisa proteger todas as pessoas. Então, você para ali para se emancipar, para entender o seu lugar no mundo, que é o que vem acontecendo comigo e eu faço de tudo para que aconteçam com as pessoas. Certa vez me perguntaram, mas você ideologicamente é orientada numa vertente, né, politicamente de esquerda? Sou. Mas aí você, que é orientado de outra forma, o que é que você faz? É isso que você acabou de dizer, né, no seu último comentário. E o que é que você faz? Você saiu da falácia de criticar o outro? Você está indo para a prática? Peraí, eu estou criticando Bárbara, mas eu estou fazendo alguma coisa também útil. Então é isso. O que diferencia é que é algo feito do povo, para as suas necessidades. Agora é o seguinte, eu estou com um questionamentozinho aqui que está me martelando e eu acho que quem está em casa também está se perguntando. Nós falamos até agora do cursinho popular Carolina de Jesus. Mas aí quem foi Carolina de Jesus? Boa pergunta e eu lhe agradeço demais pela oportunidade de falar, porque é uma promessa feita por mim. Antes de falar de qualquer outra pessoa, nós somos orientados pela pedagogia de Paulo Freire, mas primeiro vem a história de Carolina de Jesus. Carolina é uma mulher descendente de pessoas escravizadas. Década de 60, Carolina é descoberta por um jornalista em São Paulo. Ela morava numa favela, né, chamada Favela do Canindé, que hoje é extinta, mas passava às margens do rio Tietê, centro de São Paulo, né, a região metropolitana de São Paulo. E Carolina era uma catadora de papel, mas uma mulher muito sonhadora. Tinha apenas a 2ª série, semi-analfabeta, sempre quis ser uma pessoa, sempre colocou as ideias. Mesmo catando papel, catava cadernos que as pessoas descartavam. E escrevia as coisas que pensava. Alfabetizada,
Foi alfabetizada na casa de uma pessoa onde a mãe lavava roupa. Essa família vem de Sacramento, Minas Gerais, vai até São Paulo, como a maioria das pessoas das outras regiões, aquela crença que São Paulo lhe daria um futuro melhor, vai até São Paulo, tenta a vida através, né, de uma forma, eu diria, até ela cita em um dos livros, miserável, assim, uma forma de tentar sobreviver. Ninguém diga que não é vergonhoso, mas não diga que é digno você viver, né, mexendo no lixo das pessoas, né, nos aterros. E Carolina catava papel e para tentar sustentar a sua família, né, nesse processo de ida para São Paulo. Depois sua mãe, né, morre, ela fica sozinha com seus filhos, cria 3 filhos através dessa atividade. E Carolina, né, sempre quis colocar o que pensava nesses cadernos que ela encontrava. E um dia um jornalista chegou para fazer uma reportagem nessa favela e viu esses cadernos. E se questionou, um lugar tão humilde, cheia de faltas, né? E por que uma mulher muito simples, uma mulher preta, tá ali com cadernos encostados dentro de um barraco? E ele perguntou se podia ler, podia ter acesso àquilo. E quando ele viu, não condizia com uma pessoa que era semi-analfabeta. Então, ela pegava livro no lixo, onde ia lavar roupa, fazer alguma coisa e absorvia todas as informações que conseguia. Terminava de fazer alguma coisa naquela casa, a mãe dela, enquanto ela era pequena, ela pedia para ler os livros que tinham naquela residência. E assim, esse jornalista descobre, faz com que convence ela a publicar esse livro. E esse livro chama-se Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. E eu tenho acesso a esse livro. Quando eu iniciei esse processo que a gente já comentou aqui da formação do cursinho, eu tinha lido há pouco tempo esse livro. E tinha lido ele chorando e, assim, muito emocionada, porque remetia muito à história das minhas vivências no bairro onde eu morava, né? Ontem eu estava olhando, minha mãe fez 24 anos de agente comunitário de saúde. A partir desse período é que nós temos um banheiro na nossa casa. Não tinha um banheiro na nossa casa, né? Eu acho que algumas pessoas que forem assistir vão lembrar, antigamente na Secretaria de Obras, doava alguns vasos, que eram uns vasos amarelos, que era bem assim, bem simples. Eu lembro muito quando chegou esse vaso lá, que para muitas pessoas isso é o que é um acesso a saneamento básico. Para a maioria de nós hoje, mas para quem passou pela falta dele, sabe a importância que se tem, né? Que aí é onde entra até essa questão que estavam se falando do SUS e que envolve todas essas demandas também. Então, quando eu leio Carolina e eu volto às coisas que eu vivenciei, as conquistas que venho tendo como pessoa, como filha, vendo minha mãe, né, dentro da profissão dela, trazer comida para a nossa mesa, através também educação. Minha mãe também tinha parado de estudar, voltou a estudar e conseguiu passar no concurso público. Então, tem toda uma história que eu me identifico. Então, quando eu sei dessa história dessa mulher que sai daquele lugar através da educação também, porque a partir do momento que esse jornalista pega esses cadernos, convence ela a editá-los e é um sucesso. Inclusive, Carolina tem um encontro com Clarice Lispector, que é tão, né, respeitada no mundo acadêmico, literário, né? E quando Carolina tem esse contato com Clarice, ela já a conhecia. E ela fica muito entusiasmada, tem esse registro, é só procurar nas redes sociais. E Carolina diz para Clarice, Clarice, você é a escritora que eu mais admiro. E faz toda uma menção a ela. Ela disse, você que é uma escritora de verdade. Aí Clarice repreende ela e diz, Carolina, você é que é uma grande escritora. Porque eu escrevo sobre fantasias, eu crio histórias e você fala da verdade. É o que acontece. Então, Carolina retrata nesses diários todas as mazelas daquela comunidade. Tudo que não chegava até ali. Por isso que o nome é Quarto de Despejo, porque ela diz que o centro da cidade é a sala de estar dos municípios. E as favelas, as comunidades periféricas, elas são o quarto de despejo, onde se joga tudo. É onde não chega a manutenção em nada, em saneamento básico, é onde a água demora a chegar, é onde o calçamento não chega, as pavimentações, as alvenarias, é tanto que posterior ela escreve o livro Casa de Alvenaria 1, que é quando ela sai da favela e passa a morar numa casa de telha,
e de paredes construídas de tijolos. Então essa mulher me inspirou e quando nós iniciamos eu perguntei, fiz uma votação, mas quando eu contei essa história eu convenci por poder de persuasão mesmo. Aí eu disse, eu preciso que vocês conheçam essa história para que a gente dê nome a alguém que eu quero, pro resto da minha vida, espalhar o nome e a história dela, para onde eu for. Para vocês que estão em casa, não saiam daí, porque a conversa ainda vai durar um pouquinho. Bárbara, minha querida, vamos para a próxima imagem? Vamos. Produção. Essa imagem aí, no caso, já é no IFRN, é isso? Exatamente. Quando nós passa esse período da pandemia, né, nós precisamos, como eu disse novamente, de outros profissionais. Jonaldo, que está aí nessa foto, né, como esse carequinha lindo, como a gente brinca muito com ele no cursinho. Jonaldo já dava aula, né, no cursinho, mesmo ele acontecendo aos sábados no Tristão. Aí ele disse, Bárbara, vamos levar para lá, eu já tenho esse projeto lá. Estou cheio de muitas ocupações e eu tenho certeza que você coordena lá dentro, você vai ficar. E realmente, de fato, eu sou muito respeitada lá dentro. Não sou uma funcionária efetiva, não tem remuneração, mas quanto a respeito, tudo que é preciso do cursinho. Então, essa é a primeira aula, né, há 3 anos atrás, que acontece dentro do Instituto Federal aqui do campus de Currais Novos. Hoje nós somos projeto de extensão do Instituto. Muito bem. E essa próxima foto aí? Essa daqui, boa. Aí já volta no tempo. Já volta no tempo e permanece também agora. Esse momento aí chama-se Círculo de Cultura. Paulo Freire tinha uma metodologia na alfabetização, de sentar pessoas, né? Isso aconteceu em Angicos, né? E onde em menos de 2 meses ele conseguia alfabetizar um número grande de agricultores, né? Que é quando você senta, né, em círculo. Aí nós tiramos a foto, mas tem outra que eu não lhe enviei, que nós estamos em círculo, discutindo e debatendo sobre todas as problemáticas. Chamamos Círculo de Cultura e Debate. É um momento onde nós não estamos palestrando. A gente fala, hoje nós vamos falar sobre educação. O que é que vocês acham? Como começou? Essa palavra educação vem de onde? A escola surge aonde? E a gente vai começando falando da história e trazendo para a realidade. Então, o Círculo de Cultura, ele traz uma vivência, um pensamento crítico, né? E você está vendo aí, nós todos estamos de máscara, como você falou. Alguns estão sempre que tiraram para foto, mas a gente já está saindo da pandemia, ainda com alguns cuidados, porque enquanto estava o período crítico era só de forma híbrida. Isso aí lá no Tristão? Lá no Tristão de Base, isso é lá no refeitório. Então nós fizemos, tem alguns professores que são de outros estados, e essa de calça jeans, que tem o rapaz de camisa vermelho, de preto, e essa de calça jeans com uma blusa florida, é Verônica, ela é uma argentina, estava visitando o estado e nós levamos ela para falar sobre como era a realidade do processo para se entrar numa universidade em outro país, para mostrar que é possível. O Enem, infelizmente, ele é um filtro, ele impede que as pessoas entrem, ele não dá acesso. É preciso bater nessa tecla. Nós hoje temos um projeto que dá aula para que as pessoas se preparem para entrar na universidade através do processo do Enem. Mas nós também lutamos para que o Enem um dia deixe de existir, para que os seus filhos, os meus filhos, eles tenham uma vaga garantida, independente do curso que ele vai fazer, para que o Estado, de algum modo, se prepare para isso, para que os nossos líderes, né, políticos em todas as esferas, entendam de uma vez por todas que não dá mais para segregar, não dá mais para dizer que só tem 10 vagas para medicina, um exemplo. 100 pessoas da nossa cidade querem fazer, que elas tenham as suas cadeiras e o curso assegurados de forma digna. Então ela veio mostrar, né, que nesse processo na Argentina tinha uma diferença e citou outros países. Então esse momento aí é muito importante, é o centro, né, assim, eu diria para você que é uma das partes mais importantes. Vamos para a próxima foto? Aí nós já temos aí momento de aula. Ainda é no Tristão. Ainda no Tristão. Isso. Esse lanche, Bárbara? Parceria, compartilhamento? Esse lanche é outro momento, assim, que nós fazemos, como nós não temos recursos, nem tem ninguém que nos patrocina, então são algumas horas. Nós precisamos nos alimentarmos, tanto os professores como esses alunos, que muitas vezes não fizeram nenhuma refeição. Então, o que é que a gente faz? Chama-se lanche partilhado.
Cada um leva o que pode, quando pode, e quem não leva, seja pelo motivo que for, não vai deixar de comer. Se você leva uma bolacha, você está podendo mais e leva algo melhor, na quantidade que você pode, saiba, eu sempre digo para eles, vai ficar na mesa disponível para todo mundo. Tem essa de botar numa vasilhinha e comer separado, não. O que traz, a gente junta e todo mundo partilha. E esse é o momento que a gente partilha não só o alimento. Nós fizemos questão de mostrar essas imagens justamente para quem está em casa, não só ouvir, mas ver realmente as ações que são desenvolvidas quando se fala de um cursinho popular. É justamente essa, entra também essa diferença. Por exemplo, né, você está vendo aí uma mesa, né, tudo isso aí foram os alunos e os professores. Um traz um pacote de bolacha, outro traz um filete, outro não traz nada e ninguém é questionado por isso. É importante, assim, ninguém é questionado. Mas já, por que você não trouxe hoje? Não existe isso. Você não vai se sentir constrangido de sentar e comer. Mas eu quero criar nesse aluno a consciência de que se ele tem e ele pode, ele traga para partilhar. E o que não pode não vai ser humilhado porque não tem, porque nós temos realidades. Tem alunos que eu não cito nomes, isso fica comigo, mas me procuram. E no dia que eu não vou, eu não consigo ir, que aconteceram raras vezes, ficam sem se alimentar. E às vezes aquela é a única ou uma das poucas alimentações que ele fez durante o dia. Então eu me preocupo muito com isso, com essa parte de manter. É difícil. Muitas vezes, às vezes, Mendes diz, ei, é 2-feiras, calma, vamos pisar no freio, mas porque você fica preocupado com isso. Muito bem, vamos para a próxima imagem para a gente finalizar. Você só essa última imagem, só para dizer para você, esse título dessa, a importância de valorizar e garantir os direitos dos povos indígenas, foi um desses círculos de cultura e foi o tema da redação. Nós acertamos o tema da redação, foi sobre os povos originários. Então, assim, se discute de tudo. Muito bem, então você trouxe aí uma camisa para a gente mostrar para quem está em casa. Sim. É a nossa farda, infelizmente nem todos, né, tem. Vamos mostrar aqui na frente. No caso, isso aqui... Tem aqui a imagem de Carolina, o nome, e aqui atrás aquela frase que nós falamos. Essa camisa, nós fizemos algumas unidades, né? Ela custa R$45. É o preço só de comprar e pagar na gráfica, para não ganhar nada. Mas, infelizmente, a gente ainda não conseguiu que todos os nossos alunos tivessem, né, acesso a essa farda. Mas ela existe, já foi feita a arte. Muito bem, muito bem. Então, para vocês que estão em casa, eu vou finalizar e até pedir licença à professora Bárbara para dizer para vocês que estão em casa e usar a frase do saudoso Raul Seixas, né? Que ele disse que sonho que se sonha só é apenas mais um sonho, né? Mas o sonho que se sonha junto, ele se transforma em realidade. Então essa realidade é o Cursinho Carolinho de Jesus, que hoje veio a brilhantar nosso programa. E eu espero que vocês tenham gostado, viu? E continue nos acompanhando nas redes sociais da TV Câmara, nas nossas redes sociais. E até a próxima, se Deus assim nos permitir.